Graça e paz, meus amados irmãos. É muito bom poder estar entrando aí agora neste momento na sua casa. Talvez você esteja também no seu trabalho ou no meio da rua. Não importa o lugar. É um prazer imenso poder estar compartilhando da palavra de Deus com você. Eu gostaria de pedir você que chegou nesse momento, nesse canal, acessando esse vídeo, que primeiro se inscrevesse e compartilhasse esse vídeo ao máximo de pessoas que você pudesse, porque eu tenho certeza que Deus vai trabalhar com essas pessoas que ouvirem essa mensagem. Meus irmãos, nós vivemos nesta vida e passamos por processos. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, entendendo os processos da vida. Eu gostaria que você, já de antemão, abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 41. Nós vamos ler dos versículos 38 até o 46. Antes de ler a palavra, eu gostaria de orar pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa abrir a nossa mente e nos instruir em amor para entendermos a palavra dele neste momento. Amém? Feche os teus olhos onde você esteja e vamos orar. Ó Senhor, neste momento eu gostaria de pedir que o Senhor nos ajudasse nesse momento a entender um pouco mais a Tua palavra, a saber o que o Senhor quer e requer de nós. Ó Deus, o Senhor que é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, provê nessa tarde, nessa noite, nesse dia, ó Deus, o melhor para as nossas vidas. Nos faça entender o que o Senhor quer e deseja para a nossa vida. Que possamos entender, Pai, todos os processos que passamos, ó Deus, durante a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 41. Vamos ler dos versículos 38 ao 46, que disse assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zavenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Queridos, nós vivemos em um mundo onde a tecnologia, a cada dia que se passa, ela vai se avançando. E essa tecnologia, ela vem nos ajudando e nos auxiliando em diversas coisas da nossa vida. Seja para pagar uma conta, antes nós íamos numa lotérica, pegava fila, perdia horas. Hoje não precisa mais isso, tudo nós resolvemos na ponta dos nossos dedos através dos smartphones, dos celulares. Hoje nós conseguimos comunicar com um parente que está tão distante de nós em tempo quase instantâneo. Vai depender até da internet que você esteja usando. Então a tecnologia ela vem nos auxiliando em diversos fatores. Hoje você, através dos aplicativos, você consegue pedir um almoço, consegue fazer pedidos de lanches e tudo chega com 1 a 2 horas na sua casa. Tudo está muito facilitado para nós. Mas, infelizmente,
com isso também nós estamos cada vez ficando mais sem tempo. Hoje, literalmente, tempo é dinheiro. O tempo virou sinônimo de dinheiro. Quantas vezes você não encontra aquele amigo que não via há muito tempo e fala: rapaz, você sumiu, onde você está? O que está acontecendo? E a pessoa vira: rapaz, eu estou sem tempo. Ou vamos fazer isso ou aquilo, as pessoas dizem: eu estou sem tempo, minha vida está corrida. Então, a internet vem nos ajudando e vem nos auxiliando em várias coisas. Mas a tecnologia, o dinheiro, ele não consegue resolver tudo. Talvez se você está passando por problemas no âmbito familiar, talvez você esteja com sua saúde comprometida, ou talvez você não tenha paz. Infelizmente, o dinheiro ele não vai conseguir resolver esse déficit que falta na sua vida. E o que é a nossa vida? Antes de preparar essa mensagem, eu tentei pesquisar com alguns filósofos que a gente encontra por aí o que é a vida. E nenhum conseguiu passar para mim de fato o que é a vida, esclarecer. E talvez se nós também fôssemos saber o que é a vida, ficaríamos com uma pulga atrás da orelha querendo saber o que é a vida. Mas a palavra de Deus ela nos esclarece de uma forma bem clara o que é a vida. E a vida, meus queridos, em Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Então, o que eu posso entender que a vida, ela não nos informa o que acontecerá conosco daqui 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, daqui um dia. Nós, com certeza, faremos planos, e não é errado, é correto. A palavra de Deus diz que o homem faz planos. Então, plano faz parte das nossas vidas. Só que quem dá a resposta é tão somente Deus. E o que nós buscamos em geral na nossa vida? O que as pessoas buscam em suas vidas? Se você está assistindo esse vídeo longe da sua esposa ou longe do seu esposo, ou se você também for fazer uma breve pesquisa com um colega seu de trabalho ou com seu filho e perguntar: filho, filha, o que você deseja dessa vida? Qual é o desejo que está em seu coração? A maioria das pessoas vão responder que querem uma boa casa, que querem um bom carro, que querem ter um bom salário, um bom emprego, querem ter estabilidade ou querem produzir coisas no seu negócio. Todas essas coisas não é errado, mas o que as pessoas buscam são coisas materiais, são coisas que estão no mundo, são coisas terrenas. E para isso, tudo tem um processo, seja na vida espiritual ou seja na nossa vida carnal, material, na nossa vida social. As grandes empresas, os grandes negócios que estão aí hoje, tudo teve um processo, ninguém chegou em lugar algum sem antes passar por um processo. E é por isso que nós vamos falar isso sobre José. José, neste momento, nesse capítulo, ele estava sendo coroado governador do Egito. Faraó tinha entregado em suas mãos a responsabilidade de produzir e de guardar mantimentos. José, neste momento, ele estava realizando, não sei, talvez o seu sonho. Ele estava realizando o sonho que Deus tinha dado a ele aos 17 anos de idade. Mas o que José passou? Quais foram os processos que José encarou? A primeira coisa que nós devemos entender em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Esse é, na minha opinião, a primeira fase do processo, que é a fase do aprendizado. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Entenda uma coisa, não tem como você atingir o propósito, chegar no seu propósito, sem antes passar por um processo. E o primeiro processo que José passou foi o processo de aprendizagem.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, dos 10 aos 19 anos, uma pessoa é considerada adolescente. E na adolescência é a fase de incertezas. Adolescência é a fase de aprendizado. Adolescente talvez pode ser até a fase de rebeldia. É a fase em que você vai entender o que se passará na sua vida. E José, aos 17 anos de idade, pelo fato de ser o filho da velhice do seu pai Jacó, com certeza ouviu histórias do seu bisavô Abraão. José havia adquirido conhecimento sobre o seu avô Isaac. José já tinha visto experiências sobre a vida do seu pai Jacó, de que forma que ele saiu, que ele brigou com o seu irmão Esaú, ele enganou o seu pai Isaac. Jacó, ele tinha enganado o seu irmão Esaú e foi também enganado. Então José, ele estava adquirindo nessa fase a fase da experiência. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida espiritual é preciso nós passarmos pela fase do aprendizado. 1 Coríntios, lá no capítulo 13, nós veremos o apóstolo Paulo dizendo, 13:11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então entenda, a fase de menino é tão somente uma fase. Você deve procurar amadurecimento espiritual. Não dá para você chegar ao seu propósito sem antes passar por essa fase de aprendizado. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2, nós vamos ler e entender o seguinte: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, se você quer ter um crescimento espiritual, você precisa desejar alimentar-se da palavra. Você precisa desejar ardentemente buscar o crescimento espiritual. E José, nessa fase, com certeza, ele aprendeu várias coisas com o seu pai Jacó. A segunda fase que quero falar neste momento é que existe uma fase na nossa vida que as tribulações e as aflições vão chegar. O dia mal vai chegar na nossa vida. Uma experiência, breve relato, meu amigo Tiago, que talvez esteja até assistindo, passou esse ano uma luta terrível, tremenda. E quando eu fui visitá-lo no hospital, eu falei para ele, chegou o momento, chegou a hora de você colocar em prática tudo aquilo que você ministrava na igreja. Vai chegar um momento em que você terá que exercer tudo o que você praticou antes na teoria, que profetizou. Choro, angústia, aflição, temores fazem parte do processo. Medo, incerteza, tudo faz parte do processo. Antes de José chegar nesse estágio, ele foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos o invejavam. Os seus irmãos tinham ódio de José. Os irmãos, antes de ser vendido, pensou em matar José. Mas o seu outro irmão Judá, não, nós não iremos fazer isso, tal coisa, pois o sangue dele irá ficar nas nossas mãos. Queridos, então eles resolveram vender José. José foi vendido para os ismaelitas. Chegando lá, os ismaelitas venderam ele para o Egito. Ele ficou na casa de Potifar. E José foi governante da casa de Potifar. José, enquanto estava na casa de Potifar, Potifar era abençoado, pois Deus estava com José. A mulher de Potifar, ela insistia em deitar com José, a ponto de quando ela seduziu ele, tentou arrancar a roupa dele, insistindo, mas José, ele foi fiel. Só que, infelizmente,
as lutas não pararam por aí. Depois de ser vendido pelos seus irmãos, depois de se tornar escravo, José vai parar num cárcere. No momento que José foi parar no cárcere, várias e várias coisas talvez passaram pela mente dele. Poxa, um inocente passando por isso tudo. Mas, queridos, Deus foi fiel com José em todos os momentos, a ponto de José ter o cárcere, as chaves, tomar conta de todos aqueles presos na prisão. Pois José, ele tinha a habilidade de governar. E José era um homem justo. José era um homem fiel. Queridos, João, capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo nós teríamos aflições. Você ser dizimista, você ser ofertante, você ir todos os dias na casa de Deus, você fazer caridades, isso não é um salvo-conduto para você não sofrer todos os dardos inflamados que a vida vai te impor. Lá em Marcos, capítulo 4, lá pelo lado do versículo 38, nós vemos que Jesus ele é acordado. Jesus estava dormindo e a tempestade estava colocando os discípulos em desespero. Os discípulos estavam em alto mar. Observe, Jesus ele estava no barco e a tempestade estava ao redor afligindo todos. O que eu quero dizer é o seguinte: o segredo não é se vai vir ou não a tempestade. O segredo é que nós temos que ter a convicção que Jesus ele vai estar no barco. Jesus ele vai nos auxiliar. Queridos, então saiba disso. As lutas virão, independente se você for fiel ou não. Todos nós passamos por provações e José passou por grande provação naquele cárcere. E quando você estiver passando por essas dificuldades todas, nunca murmure. Não murmure. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmãos, quando você está passando por alguma coisa e você murmura, você está simplesmente dando um mau exemplo. Você não está colocando em prática aquilo que você acreditava. Por isso, quando nós murmuramos, nós afastamos as bênçãos de Deus. Volte comigo e abra a Bíblia em Números. Nos capítulo 13, a partir dos versículos 30 e 31. Observe. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Adiantando aí, em Números 14, 3 e 4, diz: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Observe, Deus tinha acabado de libertar o povo. O povo estava passando, a promessa estava perto de se cumprir, mas nós vemos aqui duas diferenças. Caleb, ele estava desejoso, ele estava confiante tão somente em Deus. Mas nós vemos, por outro lado, um povo murmurento, um povo reclamão, um povo que estava tão somente
arrependidos de ter saído do Egito e queriam voltar, eles estavam com medo. Mas Calebe e Josué entraram na terra. Por que eles entraram na terra? Quando nós adiantamos o capítulo 14, vamos até o versículo 26, diz: depois falou o Senhor a Moisés, a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus fez uma promessa, o povo não acreditou, o povo murmurou, mas Josué e Calebe foram fiéis a Deus e alcançaram a promessa. Alcançaram chegar até o local que Deus havia prometido. E nós vemos isso na vida de José. José, enquanto ele passava por tudo, você não vê passagens na Bíblia ele reclamando, ele murmurando. Ele tão somente confiava em Deus. Ele acreditava naquilo que Deus havia dito a ele em sonhos aos 17 anos de idade. E observe, a quarta fase é a fase da fidelidade. Depois que você aprender, depois que você colocar em prática aquilo que você passando por lutas, você vai ser abençoado. Mas antes de você ser abençoado, você tem que ser fiel, você tem que demonstrar fidelidade a Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, acredite, que afasta-se de Deus porque recebeu um carro, porque entrou no emprego dos sonhos, afasta-se de Deus. Tem pessoas que não aguentam as promessas de Deus. Talvez você esteja aí perguntando quando vai vir, quando vai acontecer as coisas na minha vida, e não acontece justamente por causa disso, porque não chegou o momento, você ainda não está preparado. E quando nós olhamos no livro de Gênesis, lá no capítulo 39, nos versículos 6 ao 9, observe uma coisa interessante. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Observe, antes de José ser governador do Egito, José governava a casa de Potifar. E no momento que ele sofreu como se tivesse esse teste de fidelidade a Deus, ele resistiu. Como eu vou fazer tamanho mal a Deus? A preocupação de José, todavia, era em agradar a Deus. Por isso, agrade a Deus. Satisfaça o coração de Deus e Ele vai satisfazer o seu coração. O resto da história todos nós sabemos, todos nós conhecemos. José foi honrado, mas antes dele ser honrado e ser coroado governador do Egito, ele passou por todas essas fases. Ele aprendeu com seu pai Jacó. Ele viu, ele sabia dos erros que Jacó tinha cometido. Ele sabia que o seu pai já tinha enganado o seu avô. Ele sabia que o seu pai Jacó tinha enganado o seu tio Esaú. E por causa dessas consequências, ele também viu que Jacó, ele também foi enganado. Então tenha fé. Não abandone os seus valores. Acredite naquilo que Deus falou, mas viva também a palavra.
para que em Hebreus capítulo 11 possa também se cumprir na sua vida. Em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver os heróis da fé. E eu gosto muito do capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se você teve sonhos, se você teve visões, se você teve profecias, se você talvez sente no seu coração que Deus tem algo contigo, não abandone os seus valores. Entenda o processo. Tenha sabedoria em passar por tudo, que o Senhor Deus, Ele é fiel e vai te abençoar. Feche os teus olhos e irei fazer mais uma oração. Senhor, a Tua palavra foi lida e eu espero que essa palavra possa encontrar um coração, ó Deus, que esteja desejoso em aprender mais de Ti, em conhecer o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a entender os processos pelos quais nós passamos. Que assim como José foi fiel a Ti sendo escravo, assim como José foi fiel a Ti sendo governador da casa de Potifar, assim como ele foi fiel no cárcere, e ele foi fiel também quando foi governador do Egito, nos ensina-nos, ó Deus. Tire todo o espírito de vingança de nós, ó Deus, e que possamos ser, ó Deus, luz e sal nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.